Olá, pessoal! Mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Hoje eu vou receber... Ela é fisioterapeuta de formação, mas quem vai a ela não vai a uma fisioterapia. Ela é psicóloga, mãe, tia, amiga. Ela é um espetáculo. Eu vou começar conversando e falando para vocês como eu conheci a Rívia há 13 aninhos atrás. Literalmente, como papai fala, com a coluna quebrada, deitado num escritório. Olha só, deitado no escritório. Fui levado pelo Ferreira Machado, pro Ferreira Machado, perdão. E de lá dei uma recuperada e depois conheci a Rívia na clínica dela, onde a gente vai falar um pouco. E esta mulher, com esse gigante de mais de 100 quilos, ela botou a coluna no lugar direitinho, aos poucos. E hoje virou uma grande amiga e é o que a gente vai bater um papo hoje. Muito obrigado por você ter aceitado bater um papo comigo. Você já me conhece de longa data, já sabe da minha vida muito mais do que muita gente. Não mordo, passa rápido que a gente nem percebe. Tudo bem, minha amiga? Queria muito te agradecer a oportunidade de estar aqui, Hélio. É gratificante mesmo essa oportunidade e dizer que é isso, né? São 18 anos de profissão, conduzindo muitos pacientes. Sempre vejo a minha profissão como uma missão, faço por amor, e isso eu tenho certeza que faz um diferencial na vida de todos e que gera o que você acabou de falar, né? Eu acabo adquirindo um leque, uma gama de amigos por essa questão de ter um olhar diferenciado diante do ser humano. River, fisioterapia de formação, pós, que eu sei, quantas e quais são as especializações? Explica É, pra gente um pouquinho. já estou formada há 18 anos, né? Desde então venho atuando com uma clínica, né? O período final da minha faculdade foi muito conturbado. Até poucas pessoas têm noção disso, né? Na época, eu tive um luto de uma gravidez de gemilar. As crianças nasceram, chegaram a nascer e morreram, e faltavam 2 meses para finalizar a última etapa mesmo, para concluir a faculdade. Nessa época, eu tinha 2 caminhos. Ou eu parava no tempo e ia viver um luto eterno, porque com 22 anos, muito imatura, começando uma história, pouco tempo de casada, foi uma fase muito difícil. Ou eu seguia, até que um determinado dia, já com uns 15, 20 dias após eu já estar em casa, vivenciando aquele período, né, de luto, eu tive uma conversa com Deus e pedi a Ele que tirasse aquela sensação que eu estava, que Ele me desse condições de seguir em frente, que eu não entenderia, mas que a partir daquele momento eu iria aceitar. Ali, a minha vida deu uma chave, mudou, Virou a chavinha. virei a chave. Logo no outro dia eu levantei, até por espanto do Fábio, né? Muito atencioso, preocupado com tudo, sofrendo também. Eu procurei a faculdade. Nessa época eu também trabalhava. Pensei em retornar a trabalhar, mas pelas crianças terem nascido, eu tive um parto normal. Eu tive direito a uma licença maternidade naquela época. E eu resolvi procurar a faculdade, retornei e formei. Na época, tive uma colação, festa, tudo bancado lá por conta, já vinha 2 anos projetando esse final, eu não quis participar de nada. Colei grau dentro da faculdade, só eu e o reitor. Foi o luto que eu quis prestar aos meus filhos. E dei continuidade. É um dia após o outro, a gente sabe que a vida não é fácil, né? Mas é exatamente isso. Quando a mão de Deus, ele tem essa consciência que você faz a sua parte, novos ciclos se abrem, né? E Todas as outras. vezes, outras oportunidades vão surgindo. E, para minha vasta surpresa, 2 meses depois eu estava grávida de novo. Eu tive um parto normal, vocês imaginam, um útero limpo, né? E aí veio a Maria Clara. Hoje eu tenho um casal de filhos, né?
A minha filha mais velha com 20, o caçula com 13. O tempo passando que a gente não percebe, voando. Conheço, é um príncipe e uma princesa. Sim. Aí Figuraça. concluí a faculdade, perdida no tempo e no espaço. Um emocional lá embaixo. Nesse mesmo período, eu vi uma oportunidade de fazer uma formação de empreendedorismo, porque, por outro lado, sempre tive esse lado meu dinâmico. Já trabalhei em muitos lugares, inaugurei McDonald's, vivi Águas do Paraíba, locais que foram de muito aprendizado, né? Que me tornaram hoje o que eu sou, graças a Essas duas eu não sabia. graças a essas experiências. Parmalat, porque eu tenho de formação técnica de ensino médio a UIF, né? A antiga escola técnica. E aí fui nessa demanda. Aí, após esse curso do Empretec, formação de empreendedor, eu defini que eu ia abrir um consultório. Na época eu queria um consultório, né? Mas sempre nessa observância do estudo, sempre ganhando um pouco mais de conhecimento. Isso eu aprendi muito com o papai, né? Ele sempre fala uma passagem de um autor que diz que quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E isso sempre me trouxe muito essa bagagem de estudo. Meu pai tem formação de professor, né? A minha mãe com a vasta experiência de vida, sempre do lado, apoiando. E nessa história toda, eu resolvi montar. Na época, eu não tinha como fazer um estágio, durante esse período das gestações, que foi bastante complicado. Depois eu me lancei, procurei uma oportunidade num hospital aqui em Campos. A menina falou comigo que não tinha como bancar, numa época mais restrita de dinheiro, de recurso. Eu falei, não tem problema. Meu objetivo é aprender e eu quero estar. Rodei o hospital inteiro. Quando eu concluí o curso de formação de empreendedor, que eu resolvi montar a clínica, eu recebi uma oportunidade do hospital de fazer de ficar no lugar de uma coordenadora que estava lá, que ela ia sair. Ela tinha passado por um outro concurso. Você ficou nesse hospital? Não, fiz por opção seguir os meus sonhos. Da Né? clínica. Porque eu sempre vi, assim, essa ideia da fisioterapia, ela vem numa questão de... Como é que eu vou trazer a palavra? A fisioterapia, ela é uma profissão que é nova, né? Ela não é tão velha. Ela é de um decreto 938 de 69, 13 de outubro de 69. Então, não é uma profissão tão velha, né? Mas ela é milenar, porque sempre na necessidade de uma transformação e de melhoria, o ser humano foi tentando se adaptar, né? E aí ela surge lá naquele pós-guerra com uma ideia de reabilitar. E essa era a vertente da fisioterapia. Era uma questão de reabilitação. Reabilitação. Que hoje, lógico que com a evolução do tempo, né? Você tem fisioterapia para dezenas de coisas. A antiga Fisiohara, que era... Hoje mudou o nome, né? Você vai falar depois pra gente, vai dar detalhes de tudo, mas a antiga Fisiohara tinha de tudo, né? Eu lembro que você tinha a questão da fisioterapia, que é de reabilitação, que foi... Agora que eu acompanhando conheci a história. Nasceu da questão da reabilitação daqueles soldados, provavelmente da guerra, aqueles que se salvavam, não tinham problemas de saúde. E hoje você tem fisioterapia estética, fisioterapia pulmonar, fisioterapia, de tudo quanto é tipo. O que aconteceu? Com o processo da evolução, o próprio Sistema Único de Saúde, ele desenvolve através de reconhecimento dessas práticas integrativas, né, e da própria físio, uma vertente diferenciada, através dos núcleos de atenção à saúde da família ou dos níveis de atenção básica, né? Porque dentro do SUS existem algumas hierarquias, né? Que se divide em primária, secundária e terciária, que é de prevenção, média complexidade e alta complexidade para os atendimentos, né? E aí ela traz a fisioterapia
para uma outra vertente, que é de prevenção e promoção à saúde. Rive, deixa eu te fazer uma pergunta, até para as pessoas entenderem. Aí, a continuidade. Monta-se primeiro só você atendendo, e quando que você viu a necessidade de falar assim, eu já não dou mais conta, porque você já não dá conta há muito tempo. Desde que eu me entendo como gente há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, eu comecei em 2010 com você. Olha como é que passa rápido. Você já não marcar o horário com você, a gente já sabe que é mais complicado. Mas quando que você viu aquela necessidade de falar assim, não, eu acho que eu tenho que crescer, tem demanda para crescer, e vira a chavinha para realmente virar o que hoje virou a clínica hoje? Ou seja, quando que foi essa virada de Rive a pessoa física para a pessoa jurídica? Isso. É isso aí. Então, vem ao longo desse tempo batendo nessa tecla que a gente precisava ter um olhar dentro da fisioterapia diferenciado, tá? Para todo paciente que entrava. Que não bastava só direcionar a técnica, a gente precisava conhecer as necessidades desse paciente. Isso foi o marco principal para os meus atendimentos. Eu não tenho um protocolo, uma receita de bolo. Eu tenho o paciente, tenho as necessidades dele e um olhar mais holístico, porque o nosso corpo está todo interligado. Então, não adianta você achar que você vai atender colocando um aparelhinho só no braço porque ele está sentindo uma dor no braço, quando na verdade você deve ver desde a estrutura, desde o pescoço, desde a região cervical. Eu sou exemplo disso porque eu tenho hérnia de disco na lombar e muitas das vezes essa mulher no pé, ela começa a destravar meu problema da coluna, ou seja, no meu pé. Ou seja, e ela ao longo desses 13 anos, de tudo, Rívia já pegou de dor, de tudo quanto é jeito, e ela foi me ensinando que passa pelo pé, muitas das vezes as dores irradiam para outras partes do corpo, e que não é tão simples quanto parece. É bem mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Sim. Ao mesmo tempo, às vezes de fácil resposta, desde que a gente faça a coisa certa. Né? Não, eu saio leve, parece que eu tirei uns 20 quilos do corpo. Eu entendi que a fisiomanipulativa, que hoje várias áreas complementam, né, como a massagem, o shiatsu, o doin, a acupuntura, eu sempre digo, nós temos vários procedimentos, né, e em uma metodologia, em uma forma de tratar. E eu sempre costumo botar a mão nos pacientes. Eu acho que o toque ele tem um poder de cura. O nosso sistema ele tem autocura, né? Mas isso eu não consegui do dia para a noite. O tempo foi avançando, né? A demanda crescendo, a necessidade de mudança. E apareceu o Silas, na intenção de RPG. É verdade. Né? E queria oferecer o RPG, eu não tinha isso de formação, agreguei ele comigo, como muitos outros depois foram surgindo, e eu sempre numa mesma certeza, não tenho medo de concorrência. Você é seu próprio concorrente quando não faz o que tem que fazer. Eu acho que conhecimento você tem que passar, conhecimento você tem que jogar para frente, porque pode ser que hoje ou amanhã não esteja mais aqui. E aí? Vai morrer com você tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento? Não. Hoje a gente funciona na Caldas Viana, hoje a Clínica Baranzo, por uma necessidade maior. Eu saí da Joaquim Nabuco, que é aquelas lojinhas ali da pracinha do Canhão, você começou pequenininha, ali? Comecei ali, aluguei a salinha, fui trabalhar, às vezes com muita dificuldade o paciente, porque pouco conhecido, começando, muito jovem, com as questões emocionais ainda Abaladas. muito mexida, mas sempre na certeza de que eu estava no caminho certo e que eu tinha que prosseguir. Saí dali no intuito de aumentar, porque aí Silas chegou, eu precisava de uma sala. Lembra do ano, mais ou menos? Eu entrei em 2005 lá,
uns 2008, 2009, por aí. Foi rápido. É. Porque sempre buscando. Aí comecei a fazer algumas especializações, no total foram 4. Quais são as Eu pós? tenho formação em dermatofuncional. Eu vou na sequência para poder a gente se enquadrar, né? Eu tenho formação em dermato, tenho acupuntura. Depois eu fiz numa área voltado para a saúde do trabalhador, SMS, foi até no Easy Senza. Depois essa do Easy Senza, eu resolvi fazer uma em Vitória em ergonomia. Hoje eu sou formada, sou especialista em ergonomia, que cuida dessa vertente, que é uma outra área da fisioterapia, que às vezes as pessoas nem sabem, né? O que é essa fisioterapia do trabalho, né? E fechei com a quiropraxia. Fora a gama de Curso. cursos. Isso são Tudo eu vou me pós. enfiando. Isso são pós. Foram É 4. aquilo que você falou no início, né? Que você puxou isso, vamos dizer assim, um pouco do seu pai, né? Sim, Você sempre gostou e sempre quis continuar estudando. sim. Aí Sempre fui continuar para estudando 28 de março. e arrumar tempo como? Porque não tem tempo. Mãe de dois filhos, esposa, ela é empresária, além de. Eu sempre falo isso com o Rívia, porque na verdade ela passa sim conhecimento, ela passa tudo que ela aprendeu, mas é diferente. Eu sempre te falei isso. É diferente. Tem ótimos profissionais, não só lá, como existe hoje. Acho que você foi uma das pioneiras, mas hoje já está mais vasto isso, ou seja, aquilo que você falou, você não tem medo da concorrência, porque. E eu acho que isso que é o inteligente do empresário que olha para frente. Quanto mais, melhor. Sim, Principalmente se for de qualidade. Quanto mais, melhor. sim, Porque mais se propaga a profissão, mais se propaga a importância da fisioterapia sim. nas pessoas. Então, eu digo isso, mas o seu jeito de atender, e eu sei que em breve você vai diminuir, porque crescendo essa questão empresarial que cresce cada dia mais, você vai ter que separar um pouco mais do tempo para isso, então Sim. diminuir um pouco isso. Mas é diferente, é diferente. Eu acho que cada profissional ele tem o seu jeito de fazer. Por mais que Isso. aprenda uma determinada metodologia, que é o que você falou, mas o toque, o olhar, e eu falo muito isso. Às vezes são coisas que são suas, e não tem como passar. Isso não passa, porque não que seja pior ou melhor, é diferente. O jeito é diferente. Eu sei porque eu já fiz com várias meninas lá, adoro, tem algumas que eu até lembro, que nem lá estão mais, cresceram, já saíram de lá também, mas é diferente. E eu acho que passar o que você passa e apostar em você como você aposta, eu acho que é o grande sucesso é esse, porque não ter medo de concorrência. Eu acho que quem é bom profissional não tem que ter medo de concorrência. Esse lado pessoal eu já sabia da questão dos gêmeos, não sabia dessa linha do tempo. Você já tinha comentado comigo dessa perda. É um luto eterno. Eu sempre falo isso, né? Eu também não vivi o luto da minha mãe. O luto de mamãe eu vivo mais agora até do que no momento. E eu sempre lembro dessa frase. Seja forte quando a única opção é ser forte. É ser forte. Você, naquele momento, você não tinha outra opção. Opção. E olha como Deus ele é tão misericordioso. Sim. Rapidamente veio Maria Clara, de maneira até surpreendente, acredito, Isso. para vocês. Depois veio a Raspa do Tacho, que é uma figuraça. É uma figuraça. E a profissão cada dia mais se tornando especial para verdade. Campos. Acho que eu vou falar de alguns pacientes que o público conhece, que Rívia tratou todos os anos, vamos dizer assim. Ou seja, todos os anos dela como profissional são pacientes muito cedo
nosso falecido Dom Américo, esse machuca. como que Rívia, esta mulher pequenininha que está aqui, cuidava daquele homem de 150 Sabe o que ele me quilos. contava? Quando ele chegava lá na clínica, ele me dizia assim: gente, eu fiquei abismado, porque quando eu olhei aquela tampinha na minha frente, eu falei: essa menina vai fazer o quê comigo? Nada, não é possível, né? Como assim? E eu fiz uma manobra, né, de quiropraxia, que foi a minha última pós-graduação, e resolvi a dor que ele estava. E acompanhei Dom Américo Toda a até trajetória toda, até o uma falecimento dele, figura. inclusive. Vou falar só mais um para não gerar. Seu Amaro, pai do nosso amigo Wagner, Amaro da Biomed. Liporte, do Biomed. Vitor da Liporte, dono lá da Biomed. Uma figura também Esse mora no meu coração. extraordinária. Não, eu conheci muito o seu Amaro. Seu Amaro, na época que a gente tinha um cartão de crédito de pessoa jurídica que minha mãe tocou, que era o Topcard, era um dos grandes parceiros da minha mãe. Então, o seu Amaro é uma figuraça, gente muito boa também. Infelizmente já não está mais entre a gente, mas estão dois pacientes que Rívia tratou do início ao fim, né, Rívia? Do início, muitos anos. Porque por essa visão mais diferenciada, a maioria dos pacientes fidelizam. Exatamente. Porque a gente tenta resolver um problema de uma forma mais rápida. É claro que a gente, quando pensa assim, a fisioterapia, ela é hoje uma profissão do presente e do futuro. Nós estamos com uma condição de longevidade, as pessoas estão levando mais tempo, né? E a nossa cultura, ela não preparou a gente para envelhecer. Ela não prepara. Quais são as principais dúvidas sobre a fisioterapia? Por exemplo, você falou muito da questão da fisioterapia preventiva. Ou seja, muitas das pessoas, a grande maioria, só procura quando vai na dor. É isso aí. Então, quais são essas fisioterapias, quais são o momento dessas pessoas começarem a procurar esse profissional? Ou seja, existe uma idade? Existe sintoma ou não? Realmente é para prevenir, para que você não venha ter. Exatamente. E quais são isso? Qual é essa área da fisioterapia de preventiva? São várias, né? Inclusive essa da fisioterapia manipulativa. Lá, com o tempo, o que foi acontecendo? O Pilates é uma fisioterapia? É preventiva. Eu digo que é remédio. Tem que voltar. É remédio. Qual a definição de remédio? Tenho que voltar. Sabe qual que é a definição de remédio? Não. Qualquer procedimento que te traga benefício ou que tire você de um quadro de doença. Então, a dieta é remédio. Pilates é remédio, a fisioterapia é remédio. Tem gente chamando minha atenção aqui no estúdio, mas prossigamos. Qualquer procedimento, né? O RPG também. O RPG, com certeza. Porque a gente consegue ajustar o corpo e evitar que ele venha trazer para você má posturas que te leve a algumas lesões. E você falou duas coisas certíssimas. A dieta e o Pilates. São as duas coisas que você está precisando, né? E a vida toda a gente comenta a mesma coisa. Ou seja, ela está dizendo que há 13 anos ela me chama a mesma atenção. Mas eu perdi uns quilinhos. Já melhorou bastante. Tem que perder mais uns 10 a 15. Doutor Alexandre, você e Rívia tem que fazer esse milagre em mim, tá bom? Bota na nossa conta, né, doutor Alexandre? Não tem lógica. Me diz, doutor Alexandre, só para entender, meu irmão médico, nutrólogo, figuraça, briga muito comigo. São 30 anos que ele me conhece, só 30. Então, a gente foi criado junto. Rívia, alguma história ou algumas histórias inesquecíveis nesse período todo? Conta umas 2 ou 3 pra gente. Algumas engraçadas. Eu tenho uma tia que trabalhava comigo lá e ela trabalhou muitos anos também num UPA. E tinha um motorista, essa história eu nunca me esqueci, que ele apareceu com uma dor no ombro. Mas aquele ser humano positivo, já com uma certa idade, sofrido. E ela comentou isso comigo, pouco recurso. Eu falei, não, traz ele aí.
cobrar, vamos fazer a nossa Vamos parte, resolver. traz. Aí ele veio, chegou. Aí falou, doutor, eu tô muito doído, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu fiz umas manobras nele, resolvi a questão da dor. A esposa dele estava sentada no corredor. Ele levantou e veio gritando: Leia, ô Leia, eu não sei se a menina é uma bruxa ou uma feiticeira. Tava meio fora do Mas lugar, que alguma coisa? mas que ela resolveu, minha dor resolveu. Eu tô feliz da vida. E levantava os braços. Aí, Leia. Você imagina aquela pessoa simples que chega. Provavelmente deve ter Sim. saído alguma coisa do lugar, provavelmente, talvez. E E aí aí, são muitos episódios. Dom Tem tem alguma história sempre. engraçada com essa figura? O Dom sempre, né? Ele chegava lá, às vezes ia Ele ia por semana? fazer. Ia 2 Semanal. vezes por semana, fazia Nossa Senhora. pilates, né? E depois Imagina Dom estava fazendo comigo. pilates. Aí chegava lá, tinha dia de fantasia, aquele jeito dele, né? E quando ele me olhava, ele dizia para o Silas, o instrutor de Pilates, por falar nisso, eu tenho que falar da Aline também, Também, senão dá instrutora ciumeira. top de Pilates É a da minha. clínica, senão dá É a problema, minha, né? da ciumeira. Vai dizer assim, poxa, tá só fazendo graça para o Silas, mas não. Porque o Silas que atendia ele como Pilates, e aí me falava, Silas Salles, me salva. Aí eu chegava perto e ele falava, Rivinha, você é uma chatinha, mas eu te amo. O povo tem a mania de implicar com você, né? Eu não, Tem. eu sou o único que Ah, não implica, sim, né? tá certo. Eu imagino. Como eu te falei, passa rápido demais. Eu só queria terminar da gente falando um pouquinho da questão pessoal. Casada há quanto tempo? 20 anos. 20 anos com aquela figura. Também gente muito boa. Passou por um É, mas aperto, né? passou por um aperto aí, mas graças a Sequelado de Deus, Covid, mas tá top, tá tudo graças a bem, as Deus. coisas se ajustaram. Filha, 20 anos. filha de quem? O quê? Não, filha, você filha. Joanes, professor do IFE, né? 55 anos de sala de aula Nossa, e de risa. É minha base. é ela que tá lá o Os tempo todo. dois, minha base. Minha base. Não seria nada se não fosse eles. E mãe da Maria Clara Mãe da Maria Clara, e do da Irineu. figuraça. Com certeza. Ele continua levado daquele jeito ou deu uma melhorada? Nada. A tendência, você imagina, A né? tendência é só Aborrecência. aborrecência. É, aborrecência. Meu amor, vou terminar. Se você quiser, você fala. Tem algum sonho? Profissional. Muitos. Eu estou descrevendo a metodologia, né, que eu dei o nome da clínica atual, o método Baranzo, que é esse jeito de atender, essa forma de atender, com o intuito de artigo, de desenvolver curso, passar isso como efeito no passo a passo. Atualmente estou atuando na Clean Center, em Guarulhos. Eu recebi um convite, não pude dizer não, de uma grande amiga. Estou lá 2 vezes na semana, em períodos distintos, hora de manhã, hora à tarde, nem sei como. É isso que eu queria entender. Dou aula para uma universidade, né? Pode falar. Sexta-noite, a Uniaself, meu xodó, né? Amo a oportunidade que eles estão me oferecendo de estar passando conhecimento. Né? Tem uma turma atual que eu estou de 7º período de fisioterapia. Que todo dia eu aprendo um pouquinho com eles e eles É comigo. muito bom. Né? Passa pra gente endereço, rede social da clínica, telefone, passa tudo aí pra gente. Então, Clínica Baranzo, Rua Caldas Viana 139, tá até pertinho daqui, né? Prolongamento da Saldanha Marinho, próximo ao Hortifruti das Palmeiras, @Clínica Baranzo, o nosso Instagram. E o nosso telefone 99824 7033. Meu amor, obrigado. Eu Papai que do céu agradeço. te Deus te abençoe. abençoe. Você não é só quem tira minhas dores, você é minha amiga, você sabe disso. Estamos lá, temos uma equipe preparada, hoje com um grupo muito bom. A Wanda, Maura, Giovana, Aline, Silas, um pessoal que faz a diferença na minha vida hoje. Amém. Porque sem eles seria impossível tocar aquilo ali. A Chayane, que hoje é responsável pelo meu administrativo.
E nós estamos na luta, Eli, porque é todo dia vencendo, todo dia um recomeço, todo dia novas oportunidades, e a gente vai seguindo. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elinaí. Obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Hoje não tão impaciente com uma bela entrevista. Você que tem problema de coluna ou você que não quer ter problema, não só de coluna, procure Dores como um todo, dores né? como um todo. Vá se cuidar antes do problema. Não espera Isso. esse gordinho aqui que teve que ser levado de ambulância, não, tá? Corre atrás antes. Um abraço, fui.